dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje quarta-feira, mas não qualquer quarta-feira, hoje é super quarta, dia de decisão de política monetária aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E a gente vai passar por esse assunto com vocês. Vamos também falar de imposto de renda, que ontem a gente deu uma introdução, mas hoje a gente vai trazer as principais mudanças do projeto de lei. Vamos entender o que está sendo proposto, o que não está, o que deve mudar, o que não deve. Vamos falar sobre tudo isso com vocês e ainda tem Quest. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o Panunzi. Bom dia, Panunzi, como você está? Bom dia, dona Débora. Bom dia para o pessoal que está em casa assistindo a gente também. Olha, hoje nós temos um dia agitado, né? Porque nós temos a reunião do Copom, tem a reunião do Fed, nós temos lá em Brasília também o Congresso que ontem começou, voltou à vida, depois de um período de letargia. E o orçamento deveria estar sendo votado hoje, mas a Comissão Mista de Orçamento empurrou para a próxima sexta-feira. Quer dizer, deve ficar para a semana que vem, né, Débora? E aí nós temos toda a conjuntura do cenário político interferindo na projeção de cenários que nós vamos escrutinar aqui ao longo do programa de hoje, né? Exatamente. Inclusive, o orçamento não sai do radar, porque essa postergação de votação de orçamento é cada vez maior, né? Então, tinha toda aquela questão do recesso, vai voltar do recesso, vai voltar o orçamento, não vai votar o orçamento. E essa postergação realmente está trazendo os seus reflexos no fiscal, porque o mercado, a gente sabe, está com uma lupa desse tamanho em cima do fiscal e está fazendo barulho. Então, isso é muito aguardado, é um tema que está sendo acompanhado muito de perto. Mas vamos dar uma olhadinha. E aí, Débora, só tem mais uma coisinha, desculpa aqui te interromper, mas o relator da proposta do orçamento já avisou que talvez fique para abril, tá? Então, quer Exatamente. dizer, e olha, abril é o quarto mês do ano. O país sem orçamento, o governo tem que governar por duodécimos, né? Que é 1/12 do orçamento passado. E aí começa a ter problema em todas as áreas, né? Exatamente, é justamente essa jogada, essa possível jogada para abril que já começou a mexer um pouquinho aí com as expectativas, Exato. Inclusive, do mercado financeiro. Mas vamos dar uma olhadinha o que mais que tem hoje aqui na nossa agenda, porque teve decisão já de política monetária no Japão, meia-noite, bem cedinho por lá, na verdade bem cedinho por aqui, por lá não era tão cedo assim. CPI núcleo de fevereiro da zona do euro, o vice-presidente do Banco Central, o Luiz de Guindos, participou de um observatório de finanças 9 horas na Espanha, e no Reino Unido, o dirigente do Banco Central Europeu participou de um evento promovido pelo Morgan Stanley. A gente vê que essa parte da manhã da agenda muito voltada para Banco Central Europeu, para os dados europeus também, teve decisão no Japão, mas nada ali, tirando a inflação ao consumidor, que é o CPI, o núcleo da zona do euro, nada ali muito fora do normal. O que começa a ter mais movimentação, e a gente vai ver isso na agenda, é para o fim do dia, justamente porque as estrelas do dia hoje são as decisões de política monetária. Então, aqui no Brasil, ela deve acontecer mais lá para o fim da tarde. E nos Estados Unidos, ela acontece no meio da tarde, vai ser às 15 horas a decisão de política monetária lá. Mas a decisão, gente, já está dada. Tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, não tem grandes expectativas de surpresa. As expectativas elas estão muito alinhadas ao que deve acontecer. O que se espera, justamente aí, é o que vocês estão vendo às 15h30 na agenda. O Jerome Powell em sua coletiva de imprensa. Porque o mercado está louco para buscar algum sinal da onde deve ir, para onde, na verdade, deve ir a política monetária dos Estados Unidos. Deve ter corte de juros no segundo semestre? Não deve? Será que Jerome Powell vai sinalizar alguma coisa em relação a isso ou não? Ele vai falar de algum indicador importante de inflação? Então, é justamente esse aspecto que fica no cenário, no radar ali do mercado financeiro em relação a Jerome Powell. Aqui no Brasil, também a decisão já está dada. Deve subir 1 ponto percentual e a gente vai ver daqui a pouquinho isso. Mas também tem o comunicado que sai depois. Então tá todo mundo de olho, Panunzi, nas falas do Jerome Powell e também aí no nosso comunicado que deve sair depois da decisão. Porque surpresa a gente não espera mesmo, viu? Pois é, a surpresa é a maneira como o mercado reage a certas coisas. Por exemplo, estabelecendo um jogo de estimativas aí muito deletério para a economia do país, né, Débora? Porque o que nós estamos vendo aí é o seguinte, é a preparação para um momento em que as evidências indicam que a política de juros deve mudar no Brasil. O próprio boletim do Focus dessa semana, né, mudou um pouco a dinâmica desse processo. Agora, é inacreditável você ver nos jornalões como só um segmento da economia tem voz, são os especuladores, né? Os banqueiros, os acionistas, os investidores.
Enfim, vou até pedir para botar na tela aqui, eu separei aqui para mostrar para vocês bem claro como é que funciona o processo de formação da opinião. É isso aqui, ó. Vou ter aqui uma publicação que é o Money Times, que é uma publicação mesmo já vocacionada para falar de grana, né? Mas olha aqui, ó, Copom não tem margem para qualquer outra decisão senão elevar juros em 1%. O mais importante dessa manchete que eu quero mostrar para vocês é esse diz BTG aí no final. Repara só quem é que fala formando a opinião da população brasileira. Segunda manchete, Veja Negócio, reunião do Copom, Itaú melhora o cenário de juros, ou seja, o Itaú está projetando juros menores no futuro, mas a projeção assusta. Então, quer dizer, tá aqui os banqueiros preocupados já com a iminência que pinta no horizonte aí de que essa política de juros está começando a esgotar e ser ruim para o país, né? E aqui, ó, Infomoney, provável aumento de 1 ponto na Selic na quarta pode não ser suficiente. Diz quem? O cara da XP, Megali, né? Então, quais foram as fontes? Repare bem, BTG, Itaú e XP. Ninguém ouviu sindicalista, ninguém ouviu capitão de indústria, não tem nenhum outro setor de serviço, por exemplo, comércio, não está representado aqui nesse grupo que forma opinião. E é incrível isso, não é não, Débora? E quando a gente pensa, inclusive, em quem forma opinião e nessa opinião pública e da mobilização da opinião pública também, mais do que só aí você ouvir, né, é como você vai mobilizando a opinião das pessoas de uma forma geral. Porque parece que quando você noticia algo ruim, porque pensar que a Selic vai para 14,25, gente, não é benéfico para ninguém, a não ser que você seja rentista. Porque quem que vai se beneficiar? Eu sempre faço esse pensamento crítico para vocês refletirem aqui comigo. Quem se beneficia de uma alta de 1 ponto percentual? Não uma, né? Foram 3 seguidas. E 3 seguidas ali já sinalizadas num passado. Então, assim, já estava dado que ia subir 3 vezes e 1 ponto não é pouca coisa. E isso acaba interferindo em várias esferas da economia. Só que quem que acaba se beneficiando desse movimento no Brasil? A gente precisa pensar quem se desfavorece desse movimento no Brasil e quem mobiliza realmente a opinião pública. Porque a gente sabe que por trás de vários veículos de comunicação está o mercado financeiro. Eles são donos dos veículos de comunicação. Então, a comunicação ela começa a ser formada a partir dessa ótica. E aí a gente começa a ver algumas notícias, inclusive, que mobilizam a opinião contra as próprias pessoas, né? Não só no caso aí da Selic, mas em uma série de outras. A gente vai ver agora o imposto de renda, como é que isso está sendo tratado, porque a gente sabe que vai beneficiar uma série de pessoas, 10 milhões de pessoas, e 141 mil vão ter que pagar mais imposto. Só que como é que isso está sendo noticiado? A gente vai contar também para vocês. Só que no caso da Selic, isso é mais evidente, porque isso mexe com todas as taxas de juros do Brasil, o seu crédito vai ficar mais caro, o seu crédito vai ficar mais enxuto, o crédito da empresa vai ficar mais caro, o crédito da empresa vai ficar mais enxuto, o consumo vai cair, o varejo vai sofrer. Eu poderia ouvir outros agentes, sim, como, por exemplo, grandes varejistas aqui do Brasil que sofrem com a taxa de juros, mas não, sempre esse olhar voltado para o mercado. E essa é uma discussão que a gente tem há muito tempo, inclusive sobre o Focus, porque todas as expectativas lá são ouvidas, né, e as projeções são tomadas pelo mercado financeiro. E os outros agentes produtivos aqui do Brasil? Como é que eles ficam nessa história? Né? Por que não se ouve a opinião e a projeção desses outros agentes econômicos daqui? Porque fica uma coisa uníssona ali, né? Sempre todo mundo falando a mesma língua, sempre todo mundo tendo a mesma abordagem. E a gente vê isso, inclusive, nesse tipo de manchete que repete sempre a mesma história ou sempre a mesma receita e dificilmente ela vai favorecer você, né? Ou talvez até mobilize para que você ache que um benefício sendo feito para você é prejudicial. Mas aí a gente vê as projeções para a Selic e aí eu conto para vocês, tá? Não tem surpresa, não precisa chamar a Márcia sensitiva, porque a gente já sabe o que vai acontecer. Vai subir 1 ponto percentual e o mercado também já sabe disso, porque quando a gente olha as projeções hoje, né, o mercado, 44 agentes de mercado respondendo uma pesquisa hoje falando o que deve acontecer com a Selic. E foi unânime, 100% dos respondentes, os 44, falaram que vai subir 1 ponto percentual para 14,25. Até porque isso já está dado. Mas como eu falei, o maior tema ali, né, o maior olhar, como é que eu posso dizer para vocês isso? Mas o maior foco do mercado agora é saber o que acontece nas próximas reuniões, porque já tem pressão vinda por aí para subir mais. Exatamente. Eu até deixei aqui para a gente ver num print das manchetes do Valor,
pessoal pode colocar, por favor, a minha... Isso, obrigado. Tá aí, olha, Copom deve levar Selic a 14 ponto pacífico. Todo mundo sabe, né? Aquele segredinho de polichinelo, claro. Mas aí vem o seguinte, olha, maior nível desde 2016, da crise fiscal da Dilma Rousseff, quando a gente sabe que houve, né, uma crise institucional no país. Nós voltamos para esse patamar de juros aí. E o sinal sobre o futuro, segundo o valor, está dividindo o mercado. No intertítulo está a síntese dessa matéria. Projeções dos economistas para a Selic no fim do atual ciclo de aperto vão de 14,25 a 16,25. Cada ponto desse, gente, são 70 bilhões de reais a menos no orçamento. Porque no Brasil é assim, regra de ouro. Você paga primeiro o banqueiro, né, Débora? Depois você paga todo o restante. E aí se falta para o salário do professor, para o remédio na UPA, no posto de saúde, dane-se. Mas se falta para o banqueiro, dane-se o posto de saúde. Primeiro, né, farinha pouca, meu pirão primeiro, vai tudo lá para os banqueiros. Eu quero mostrar uma outra manchete aqui para vocês. Olha aí, ó. Uma opinião de um comentarista do Jornal Estado de São Paulo, BC na encruzilhada da Selic. Qual é a encruzilhada? Porque parece que todos os indicadores apontam no sentido de que a economia está ficando estrangulada por essa recessão provocada pela alta dos juros. BC na encruzilhada da Selic, a economia esfriou ou ainda aquece a inflação? Uma dúvida, né, que parece que já está respondida pela própria dinâmica do processo. Então é isso, sim, que vocês têm uma ideia, então, de como se forma a opinião que vai estabelecer qual é o patamar de juros daqui a pouco, né? E olha, 16,25% de juros não é para provocar uma recessão, é para matar a economia brasileira. É, exatamente. A gente até eu estava numa discussão com outros economistas durante essa semana e a gente estava falando justamente disso, né? Como a Selic alta estrangula a nossa economia. E a gente estava fazendo aquele paralelo que eu sempre faço, né? Então, você vai ali com dor de cabeça no médico, ele nem te examina e fala, olha, você precisa tomar esse remédio porque você está com virose. Todo mundo já passou por alguma situação assim na vida. E o diagnóstico da inflação, ele vai no mesmo sentido. Você passa ali no médico, na inflação passa no médico, eles nem olham direito e falam, o diagnóstico é esse, é a alta dos juros. Aqui, gente, é como se você estivesse indo no médico com dor de cabeça e ele fala assim, então vamos, sei lá, fazer uma cirurgia na sua cabeça e quem sabe cortar a cabeça fora. Pro cara, porque assim, aí você cortar fora a cabeça, acaba a dor de cabeça. Então é mais ou menos isso que está acontecendo com o nosso Brasilzão. Você está subindo a Selic e mais. O mercado ele quer mais, ele quer pressionar para mais juros, para uns juros mais altos. Alguns agentes até esperam 0,75% de alta ou mais 1% de alta para justamente pressionar e mostrar que eles estão descontentes com certas questões, principalmente ligadas ao fiscal e da condução da economia no Brasil e que isso traria mais inflação. A grande questão é, você estrangula a economia, a inflação é uma ponderação. Ela baixa na marra, certo? Se você estrangula ali os serviços e ninguém consome serviços, esses preços vão cair e a inflação, que é uma média, vai baixar. Só que o preço dos alimentos vai continuar pesando no seu bolso, o preço do café vai continuar pesando no seu bolso, então é uma medida ineficiente para o que realmente é o problema. Você estrangula ali uma parte da economia, acaba com a massa salarial, você acaba com uma série de outros fatores ligados a isso e você baixa assim na marra, mas você não resolve o problema. E aí a gente começa a ver esse tipo de notícia falando que vai subir para 16, para 15. É um absurdo pensando que a gente já tem a maior taxa de juros real no mundo aqui. Vanusa, a gente tem a maior taxa de juros real e nada justifica isso, né? O que justifica? Que risco é esse que o mercado vê que justifica a gente ter a maior taxa de juros real no mundo? Eu não consigo achar uma explicação plausível para isso, a não ser realmente querer cortar a cabeça para resolver dor. Não, eu tenho uma explicação para isso que parece óbvia. Eu que não entendo nada de economia, vejo a coisa pelo viés da política, viu, Débora? Então fica muito claro que é um processo de centralização. O Brasil é um país engraçado. No tempo da hiperinflação, o governo Sarney, e eu estou falando isso porque eu sou velho, então eu era repórter lá para trás já, que a gente cobria isso. Existia o imposto inflacionário, quer dizer, a renda da população fluía para os bancos através da inflação, overnight, aquela coisa toda. Depois disso, os bancos, acabou a inflação com o Plano Real, os bancos começaram a cobrar tarifas escorchantes. E aí, acabou a fase das tarifas, quer dizer, não acabou nunca, a fase das tarifas continua, mas a ela foi acrescida essa história desses juros estratosféricos e sempre lá o Banco Central protegendo interesses. Porque você pagar mais 70 bilhões para os bancos e para os rentistas e para quem manipula o título da dívida, é um assinte num país que tem os problemas sociais do Brasil. E aí vem a segunda questão, que são as reações a projetos como esse do Lula, né? Do imposto de renda, da isenção até 5 mil, que vai tirar
um pouquinho do alto da pirâmide para financiar um alívio para mais de 10 milhões de brasileiros. Não são só 10 milhões, são mais, hein? Dos 38 milhões e meio que pagam imposto, uma boa parte ou vai pagar menos ou não vai pagar nada se essa proposta for aprovada. Agora, quem disse que ela será aprovada? Essa é a grande discussão, né? Porque já tem toda uma mobilização para que ela não seja aprovada ou que ela seja aprovada em partes. O grande problema é, se ela for aprovada em partes, até a gente explicou isso, a isenção não vai acontecer, porque ela precisa de uma contrapartida, porque você não está criando um imposto novo, você está redistribuindo. Então, se você aprova uma parte e não aprova outra, isso vai jogar areia nessa isenção do IR, que vai beneficiar um monte de brasileiros. E se a gente pegar ali quem que vai pagar mais imposto, a gente está falando de 141 mil. Então, a gente está falando de 141 mil pessoas aqui no Brasil que ganham mais de 600 mil por ano, que vão ter ali, talvez, a gente até fez uma tabelinha para mostrar isso para vocês, talvez paguem mais imposto, dependendo de como é a composição tributária, mas beneficiando 10 milhões. E mesmo assim, a gente está vendo chiadeira. A gente começa a ver, né, que... a primeira coisa que pergunta é qual vai ser o impacto fiscal disso? Gente, primeiro que essa tabela está desatualizada há um tempão. Né? Não teria que estar medindo o impacto fiscal disso. Né? O impacto fiscal, claro, é importante, você vê o quanto você vai deixar de arrecadar e tudo mais, mas a gente está falando aqui de justiça tributária, a gente não está falando também de uma super revolução no sistema tributário. É um início de justiça tributária aqui. Como vocês podem ver, aqui é a evolução da tabela do imposto de renda. Olha como ela ficou defasada. De 2015 a 2022, não teve mudança na tabela. A isenção era para R$ 1.903,98. Ficou 57% ali para trás, né? Então ficou defasado mesmo. E hoje a gente vê que também a correção ela foi melhorando, mas ela não acompanha mesmo as mudanças da economia. Isso já deveria ter acontecido há muito tempo. Só que é um vespeiro também que ninguém quer mexer, porque sabe que nessa redistribuição alguém vai ter que pagar mais e quando a gente mexe no bolso aí de algumas pessoas aqui no Brasil que têm poder político, que têm poder econômico, aí a coisa começa a mudar de figura. Exatamente. E começa a mudar de figura no sentido da inviabilidade da proposta, né? Está muito claro a rejeição, a repulsa do Congresso Nacional, inclusive expressa pelo próprio presidente da Câmara, que ontem quer ver só a manchete? Vou colocar aqui, pedir para o pessoal da nossa produção colocar a manchete para a gente que eu separei aqui. Isso é uma manchete da Folha de São Paulo. O que ela diz? Olha, a taxação dos mais ricos enfrenta resistência no Congresso e Mota sinaliza alternativas para compensar a isenção de imposto de renda. Instado a falar sobre esse projeto que é tão importante, que vai certamente constituir uma bandeira desse ano, que não é ano eleitoral, mas tem desdobramentos eleitorais também, o presidente da Câmara já falou, olha, precisamos arranjar outras fontes aí. Por quê? A ideia encerrada nessa proposta é a seguinte, quem hoje paga imposto de renda até R$5 mil de renda vai ficar isento de imposto, né? Aí, a partir daí, tem uma tabelinha de compensações que são compensações em escada. Isso vai custar, segundo as contas do Ministério da Fazenda, 27 bilhões de reais. Então, tem que tirar de algum lugar. De onde vamos tirar isso aí para que quem ganha de 5 mil para baixo pague zero de imposto? Vamos tirar lá da ponta de cima, desses 141 mil que a Débora falou. Só que lá na ponta de cima, hoje, esses caras pagam zero de imposto de renda. Sabe? O que o Lula está propondo, o governo do Lula está propondo, é que os maiores milionários, que hoje não pagam nada, tenham essa condição trocada com a base da pirâmide, né? Por quê? Pagam zero hoje, passam a pagar até 10%, também num processo de escalonamento aí, e eles não querem. Olha só o que disse o presidente da Câmara, olha. Na cerimônia de envio do projeto, Mota defendeu a isenção como uma medida de justiça tributária, porque aí o discurso bonitinho, né, Débora? E prometeu lealdade na tramitação, mas o discurso dele não citou nenhuma vez a taxação das altas rendas. Em vez disso, sinalizou que os congressistas poderão discutir o corte de isenções tributárias. Tudo isso para não tirar o dinheirinho lá do bolso de quem já tem tanto, né? Ou seja, o critério de justiça tributária está muito bem encetado na cabeça do ministro, mas não está encetado na mente dos políticos desse país, que continuam querendo que rico fique livre de imposto de renda exatamente como é hoje no Brasil. E como sempre foi, né? Porque quando a gente pega a carga tributária, sempre pesou mais para o trabalhador, sempre pesa mais para a pessoa que tem menor renda, porque a gente fala aqui como é que é a nossa composição tributária. Mas a gente fez até um gráfico aqui para mostrar para vocês como é que ficaria,
né, essa mudança, né, o que muda, o que não muda. Eu acho que é importante, até tem ali no site da Fazenda, convido vocês para quem quiser ver, tem tudo isso explicadinho, mas tem até por cargos, né? Então, vamos ver primeiro como é que está o desconto aí, conforme a renda vai aumentando. Então, 5 mil, 100% de desconto, porque seria ali uma isenção. E, gente, é muito importante vocês entenderem como funciona o imposto de renda aqui no Brasil, porque eu já vi uma série de publicações ontem em rede social falando que eu ganho 5 mil, então eu vou ser isento. Eu ganho 5.001 reais, aí eu vou pagar imposto em cima de tudo. Não é assim que funciona, tá, gente? Então, a gente tem que pensar sempre, eu falei que eu ia explicar isso para vocês, não vou ficar devendo. O imposto de renda é como se ele fosse vários copinhos empilhados ali numa pirâmide. Você vai enchendo o primeiro copinho. Quando esse primeiro copo enche, que é a faixa da isenção, você não vai pagar nada. Só que a faixa de baixo, você não vai pagar sobre o total que excedeu ou o total que você tem, né? Se você tem uma renda de 3 mil, por exemplo, a primeira faixa isenta é um pouco menor do que 3 mil, só vaza um pouquinho do líquido, certo, para baixo. Você não vai pagar sobre o valor total de 3 mil, você vai pagar aquela alíquota em relação ao que vazou para baixo. Se você enche a segunda faixinha ali de copos, né, com o líquido que vai enchendo toda essa pirâmide, você vai pagar, você vai descontar o que você já não pagou, então você subtrai a faixa da isenção e você pega o limite superior. Em cima disso, você vai pagar a alíquota daquela faixa. Vazou mais um pouquinho de líquido para baixo, você vê, chegou a completar ou não a fileira? Então, vai subtrair tudo que já está ali para cima e naquela fileira você coloca a alíquota. Então, não é uma coisa que vai empilhando, pelo contrário, ela vai subtraindo. E aí, quando você chega lá no 27,5, né, que já todas as fileirinhas já foram preenchidas, aí sim você vai colocar, vai subtrair tudo e vai incidir os 27,5 em cima daquela última renda que ficou. Então, você vê que não é uma coisa do jeito que as pessoas estão falando também. Acho que isso é muito importante até para a gente entender esse sistema de descontos aqui, porque vai mudar. Então, de 5 mil a 7 mil também não vai entrar naquela alíquota que a gente está acostumado a ver. Vai ter ainda uma série de descontos percentuais de 75, 50, 25, até chegar no desconto zero, e aí sim começa a ter a alíquota de tributação. Então, não vai, e a mesma coisa vale para quem ganha de 600 mil para cima, até 1.200.000 ali. Também não vai ser 10% logo de cara, vai ter uma progressividade. E aí muita gente que não sabe como funciona essa divisão das faixas do imposto de renda começa a reproduzir esse tipo de coisa. Então se eu ganhar 5.001 reais, eu vou pagar imposto em cima de 5.001 reais? Não, você vai pagar em cima de R$1 naquela alíquota, só que ainda tem toda esses descontos. E aí eu acho que o mais interessante é a gente ver, né, pelas profissões, porque eu acho que fica bem até tangível para a gente que está em casa, ver ali, por exemplo, o motorista, ele tem um rendimento mensal de R$ 3.650. Hoje, ele paga R$ 81 de imposto. Se passar, ele não vai pagar nada, então ele vai ter uma economia de R$ 1.058. Olha a professora aqui. A professora... Isso é economia anual, né, Débora? Isso, economia anual. Aqui somando tudo que ele vai ter de economia no final do ano. Então, a professora hoje ela tem um rendimento de R$ 4.867. Ele paga hoje R$ 305 de imposto. Vai ter uma economia anual de R$ 3.970. Quer dizer, vai sobrar R$ 305 para fazer a feira da semana aí, dá para fazer 2 semanas de feira. É exatamente isso, mas já tem gente falando que, mas você vai jogar dinheiro na mão da população, vai gerar inflação, mas esse é assunto para daqui a pouco. Olha a enfermeira que está mais perto ali, até passou um pouquinho dos 5 mil. Ela ganha R$ 6.260, ela paga hoje um imposto de 670, ela pagaria 530 só e teria ainda uma economia aí de R$ 1.682 no bolso dela para comprar qualquer outras coisas no ano. Então a gente vê, né, como esse dinheiro está indo hoje para o imposto às custas de quem não paga mesmo, né? Porque se a gente for pensar, hoje a carga tributária ela é muito desigual. E mesmo quando a gente vai para as outras profissões, que aí são profissões que recebem normalmente dividendos, que a gente está falando de proprietários, de investidores, a gente vê que a conta também não é tão cruel assim. Vamos colocar aí na tela para o pessoal de casa acompanhar, porque eu acho que esse contraste é muito importante para a gente entender como funciona essa mudança. Então, o executivo ele tem uma renda anual de 650 mil.
Hoje a alíquota efetiva dele é 12,5%. Se ele tem uma, né, você tem que pensar na alíquota efetiva, porque não necessariamente a pessoa deixou de pagar, ele pode pagar, está na alíquota efetiva de imposto de renda de 12,5%. Então ele vai pagar mais? Não, ele vai pagar 0,80, ele teria ali uma tributação mínima em 2026 de 0,83, só que ele já pagou os 10, porque ele pagou 12. Agora vamos ver um caso que ainda não aconteceu o pagamento aqui. O empresário, ele tem uma renda de 850 mil, a alíquota efetiva dele hoje é 6,20. Né? Então, ele tem 6,20 de alíquota. Quanto que falta ali para ele atingir aquele mínimo que ele tem que pagar? 416. Então, ele vai ter 4,16 aqui. A tributação mínima seria essa. Mas quanto ele vai pagar? Vai pagar zero. Vamos pegar aqui um valor que ainda falte. A tributação mínima aqui é 3. Então, ficou acima da alíquota efetiva. Porque os dois casos que eu peguei, né, na hora que chegou na tributação, tinha ficado menor do que ele já tinha pagado. Então, não precisava pagar mais nada. Mas aqui, por exemplo, a alíquota efetiva era 2,10. Passou a ser 3. Então, a alíquota efetiva dele lá, a mínima, vai ser 3 da investidora aqui no caso. Quanto que falta para chegar no 3, se ela já paga 2,10? Falta 0,90. Então, quanto que ela vai pagar a mais? 0,90 do que já paga hoje. Então, não é ali uma questão, né, de também vai ser tributado em 10. Depende da sua alíquota efetiva. E como você sabe isso? Preenchendo ali a declaração de imposto de renda, colocando seus rendimentos, suas deduções. E aí sim você consegue ver o quanto você já pagou e o quanto vai faltar pagar. Só que a grande questão é, muitas dessas pessoas recebem dividendos. E dividendos, eles são isentos aqui no Brasil. Só que também não é assim, vai tributar os dividendos. Vai tributar dividendos para 50 mil por empresa, por pessoa. Então não é assim, vai tributar tudo. Né? Não vai ser uma mudança tão radical. Até poderia ser, mas não vai ser não. Vai ser assim, para quem remete lucro para o exterior, aí sim vai ter uma tributação já na fonte, mas para quem distribui dividendos, por exemplo, de empresa, ou recebe, né, tem várias ações e recebe ali os dividendos, não é que vai tributar tudo logo de cara. Tem um mínimo para ser atingido para começar ali a tributar, que é os 50 mil por empresa. Então, a justiça tributária ela vai começar a acontecer, mas eu ainda acho que ela é bastante suave para quem quase não paga nada aqui no Brasil. Suave na nave, né? O que não está suave é a avaliação que o mercado faz da política, né? Vamos dar uma olhadinha rapidinho, porque está acabando o nosso tempo. Podemos? Vamos dar uma olhada aí, porque saiu Quest hoje. Então vamos lá, saiu a Quest. Gente, olha aqui, olha. Mercado desaprova Lula. E aqui, ó, você observa aí no gráfico, 88% de aprovação negativa. Está lá no pico, ou seja, ninguém na Faria Lima gosta do Lula, tá? E só 4% tem uma avaliação positiva. Daí fica mensurada, precificada a implicância do mercado para com a plataforma do governo. Aqui nesse gráfico, olha, como você analisa o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Haddad, que tinha uma aceitação até bastante razoável, era querido por 49%, por 41% dos entrevistados na última pesquisa, agora está com 10% de aprovação e 58% de desaprovação. Está lá nas grimpas. A política econômica do país está indo na direção errada ou certa? 93% dos mercadores, dos senhores Faria Limers, acha que a política econômica está errada. Agora eu pergunto, como que está errada se todos os indicadores macroeconômicos convergem para uma situação boa, exceto a inflação, que é uma dúvida, né? Vamos ver aqui, nos próximos 12 meses, qual é a expectativa em relação à economia? Os banqueiros acham que ela vai piorar, 83%. Ou seja, de cada 12, 10 acham que a economia vai piorar no Brasil. E com relação ao Galípolo, acham que está tudo bem. Depois de um período de desconfiança, ele agora não tem a série histórica, porque ele está chegando agora na presidência do BC. Mas 45% dos rentistas e dos banqueiros acham que o cara é bacana, né? O que é uma preocupação para nós aqui. Reforma ministerial vai resolver os problemas do governo Lula? Aqui já é torcida, né? Não. 98% acham que não precisa falar nada, esse número é autoexplicativo. E aqui nesse quadro a gente vê qual é o índice de confiança que as pessoas têm no Lula. 93% desconfiam do Lula. Eu vou direto aqui para o Bolsonaro, que está na coluna aí mais à direita. 79% também não confiam nada no Bolsonaro, tá? O Lula está pior. Também não entendo por quê. Com relação ao Haddad, 75% não confiam e só 5% confiam muito. E o Tarcísio, queridinho dessa galera? Tarcísio é ótimo, 68% acreditam no Tarcísio, Débora, e só 6% não confiam no Tarcísio. Quem tem a maior chance de vencer o candidato da esquerda, ou seja, o Lula, na próxima eleição, segundo o mercado?
Tarcísio Freitas, 93%. É quase uma unanimidade. Aí também, né? Mais torcida do que projeção. E aqui eu consigo fazer até quero fazer um breve comentário antes da gente passar aqui o programa em relação ao Tarcísio. Porque Tarcísio, a gente sabe que ele entregou a Sabesp para o mercado financeiro e teve uma série de valorizações, né, com a ação da Sabesp. Então, você privatiza a Sabesp, você começa a vender aquelas ações por um preço mais baixo, depois elas valorizaram um monte. Então, o mercado financeiro ganhou muito dinheiro com o Tarcísio e não me espanta toda essa torcida para Tarcísio em 2026 do mercado. Se não se desagradasse aí, que seria estranho, né, depois de entregar a Sabesp para a mão do mercado do jeito que foi. Com aquela martelada horrorosa. Pá! E agora, né, falando em... Vamos mudar de... Vamos falar de um assunto bom, boa, né? Vamos falar do nosso novo programa aqui do ICL, né, que vai começar aí nos próximos momentos, nos próximos tempos, que é uma psicologia do esporte, ciência e superação. Então, é nossa nova jornada aqui, uma jornada esportiva, e você pode se inscrever aqui no nosso link ou no QR Code, o iclmercado.com.br. Mas amanhã a gente conta com mais calma o que vai ser essa jornada para vocês. É isso aí. Então, bom dia para todo mundo, né? Boa quarta-feira. Não se surpreenda no final do dia com o Copom, né, Débora? Tá tudo combinado, né? Tá tudo combinado e vocês agora ficam com o Rolê ICL. Não quero tomar mais tempo do rolê. Com a Roberta Garcia e o Guga Noblar hoje. Vocês estão em excelentes mãos e a gente volta amanhã com o programa para vocês. Tchau. A gente resolveu reunir as maiores lendas do esporte no mundo inteiro para ensinar para a gente o que a gente pode fazer para encontrar a nossa melhor versão, seja no esporte ou na vida. Estamos falando de campeões olímpicos, estamos falando de médicos, de psicoterapeutas, de fisioterapeutas, de pessoas que fizeram história transformando atletas e verdadeiramente transformando as suas modalidades. Essa jornada vai ser uma jornada que vai transformar a sua vida e a sua saúde. Não importa se você tenha 12 ou 90 anos de idade. E começa no dia 30 de março com uma aula com Mark Allen, o maior triatleta de todos os tempos. Ele que venceu 6 vezes o Ironman no Havaí e vai nos ensinar coisas que a gente vai poder aplicar para o resto da vida. E no dia 30 de março, a gente vai estar junto às 8 horas da noite.